Biografia de Osho. Osho foi um líder espiritual indiano, criador do movimento conhecido como Rajneesh. Data do nascimento, 11/12/1931. Data da morte, 19/1/1990. Ele morreu aos 58 anos. Olá, meus irmãos, que bom ter vocês aqui conosco de novo. Namastê, eu vejo você. Então, hoje nós trataremos de informações a respeito de Osho, um famoso guru, o qual é muito falado na espiritualidade principalmente. Existem vários médiuns que se dizem conectar com seu espírito, trazem mensagens dele, etc. Mas acredito que poucos deles podem ter trazido algo bem a fundo sobre o homem que Osho foi, o que achamos muito importante ser trazido. E como a Igreja Sem Paredes traz não só entendimento, mas também informações sobre busca espiritual, eu vou falar hoje um pouco sobre essa personagem famosa que muitos veneram, tá bom? Mas antes, peço que ajudem nosso trabalho, tá? Curtam, se inscrevam, comentem, ativando também o sininho de notificações. Ah, e você sabe, né? Temos um trabalho de ajuda solidária e sobre esse trabalho nós temos também um vídeo aqui, tá? Aqui em nosso canal, para você poder constatar esse trabalho e depois disso, se você quiser contribuir com ele, é só usar a chave Pix, que está aqui na descrição. E olha, acreditem, até R$1 faz muita diferença. Está agradecido. Vamos lá então. Osho. Bem, ele ficou conhecido por se opor às religiões tradicionais, pregando a liberdade através de técnicas de meditação, a valorização do humor, da criatividade, a celebração e liberdade sexual. E apesar de criticar as religiões, como disse, Osho também acabou criando um movimento com todas as características de uma seita, sabia? Com rituais, seguidores, mas ele não foi contra as religiões e mesmo assim criou uma seita? Bem, eu vou deixar você meditar a respeito desse problema, tá bem? Pensa aí sobre isso, tá bom? E depois a gente se fala. Bem, o guru também deixou mais de 600 livros com vários ensinamentos e que foram lidos pelo mundo todo. E como surgiu esse guru, você sabe? Chandra Mohan Jain Osho nasceu em Kushwada, na Índia, em 11 de dezembro de 1931. Ao longo da vida adotou também os nomes Acharya Rajneesh, Bhagwan Shri Rajneesh e, é claro, Osho. Ele foi um filho de comerciante de tecidos e, vindo de uma família numerosa, foi criado pelos avós maternos na primeira infância e lá num pequeno vilarejo no centro da Índia. Bom, em sua vida escolar, ele se destacou por sua rebeldia e também pelo seu talento. Na adolescência, se interessou por meditação, yoga, hipnose e outros métodos de expansão de consciência. Mais tarde, ele vai e ingressa na Hitchcock College e depois no D.N. Jain College, em Jabalpur. Nessa época também, ele chegou a trabalhar num jornal como assistente lá.
Bem, nos anos 50 e 60, ele realizou palestras e encontros religiosos, também lá em Jabalpur, na Índia. O guru afirmou ter sido iluminado em 1953, e isso aconteceu quando ele tinha apenas 21 anos, quando recebeu essa iluminação espiritual. Ele se formou mestre em filosofia em 1957 pela Universidade de Sagar e foi professor na Universidade de Jabalpur. E nessa época, ele percorreu a Índia com o nome de Acharya Rajneesh para falar sobre suas concepções de espiritualidade, progresso e sociedade, onde ele criticava veemente o socialismo e exaltava o sistema capitalista. No final dos anos 60, ficou conhecido como o guru do sexo, após a palestra From Sex to Superconsciousness, o que significa em português do sexo à superconsciência, onde nessa palestra ele defendia maior liberdade sexual e aceitação do sexo, sem nenhuma restrição. Em 1970, apresenta o que chamou de meditação dinâmica, uma técnica que envolve a dança, a respiração rápida ou hiperventilação e também a música. Foi nesse período que se formou o primeiro grupo de discípulos dele. Bem, vamos falar sobre essa meditação, tá? Mas em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa. E nós não estamos indicando essa meditação aqui na Igreja Sem Paredes, tá? Para os nossos ouvintes. Só estamos trazendo a informação. Estamos trazendo conhecimento sobre a meditação desse guru. E se alguém quiser praticá-la, que seja a sua escolha então, tá bom? Nós vamos apenas trazer essa meditação da forma que foi criada, a nível de conhecimento. Agora, a Igreja Sem Paredes também lançou um livro com exercícios que também falam sobre a origem e os exercícios da meditação, e esse livro está disponível aqui no link da descrição. O nome do livro é Você é uma Igreja Sem Paredes, e lá sim eu trago exercícios que eu mesmo uso e também indico para quem quiser iniciar sua prática, a evolução espiritual. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui ao assunto dessa meditação do Osho. Segundo ele, essa meditação é uma maneira rápida, intensa e profunda para quebrar velhos padrões enraizados no corpo-mente, que mantém a pessoa presa ao passado. Isso acontece para experimentar a expansão, liberdade, o testemunhar, o silêncio e a paz que estão escondidas por trás desses muros de prisão, segundo ele. Essa meditação, ela deve ser praticada no início da manhã, quando toda a natureza torna-se viva. A noite se foi, o sol está chegando e tudo se torna consciente e alerta. Você pode fazer essa meditação sozinho, mas para começar, também Osho diz que você pode fazê-lo com outras pessoas. É uma experiência individual e, portanto, permaneça sempre alheio aos outros que estiverem ao seu redor. Use roupas largas e confortáveis. A meditação deve ser feita com sua música específica, a música Osho Dynamic Meditation, que apoia energeticamente e indica os diferentes estágios. E nós vamos indicar aqui agora quais são esses estágios, tá bom? Bem, a meditação dinâmica, ela dura 1 hora e ela tem 5 estágios. E ela deve ser feita da seguinte maneira: você mantém os olhos fechados todo o tempo, usando uma venda nos olhos, se isso for necessário. Esta é uma meditação na qual você deve estar continuamente alerta, consciente, atento, independentemente do que você fizer. Independentemente do que fizer, permaneça como uma testemunha. E quando no 4º estágio você se tornar
completamente inativo, congelado, nesse estado de alerta, atingirá assim o seu auge. Vamos ao primeiro estágio. Ele deve levar 10 minutos. Nesse estágio, você respire caoticamente pelo nariz e deixe a respiração ser intensa, profunda, rápida, sem ritmo, sem padrão e concentrando-se sempre na expiração. O corpo vai cuidar da inalação. Então não se preocupe com inalar e sim em expirar. A respiração ela deve se mover profundamente nos pulmões. Faça isso o mais rápido e o máximo que puder, até que literalmente você se torne a respiração. Use os movimentos naturais do corpo para ajudá-lo a aumentar sua energia. Sinta essa energia aumentando dentro de você. Visualize mentalmente a energia percorrendo no seu corpo, mas não solte esta concentração durante o primeiro estágio, tá bom? Agora o segundo estágio, ele deve ter também 10 minutos. Aí sim, você explode. Solte tudo o que precisa ser jogado fora. Siga seu corpo. Dê ao seu corpo a liberdade de se expressar. O que estiver lá dentro você bota para fora. Enlouqueça totalmente, grite, berre, chore, salte, chute, sacuda, dance, cante, ria. Jogue-se por aí. Não esconda nada. Mantenha todo o seu corpo em pleno movimento. Um pouco de atuação geralmente ajuda você a começar. Nunca permita que sua mente interfira no que está acontecendo. Deixe-se ser levado conscientemente, enlouqueça. Vivencie uma loucura total. Esse é o segundo estágio. E no terceiro estágio, que também leva 10 minutos, com os braços erguidos acima da cabeça, pule para cima e para baixo, gritando o mantra Hu, 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 o mais profundamente possível. Cada vez que você pousar com os pés inteiros no chão, deixe o som martelar profundamente no centro sexual. Dê tudo que você tem, esgote-se completamente. No quarto estágio, que vai levar 15 minutos, você então pare, congele, onde quer que você esteja, em qualquer posição em que você se encontre. Não organize o corpo, não tente organizá-lo de forma alguma. Uma tosse ou um movimento, qualquer coisa pode dissipar o fluxo de energia e aí o seu esforço vai estar todo perdido. Seja testemunha sempre de tudo que está acontecendo com você. Daí então o quinto estágio, que também vai ser de 15 minutos. Nesse estágio você comemora com música, dança, expresse o que sentir, leve sua vitalidade com você ao longo de todo o dia. Agora uma nota. Osho orienta que se você não puder fazer barulho no local onde você está meditando, você pode também fazer isso usando uma alternativa silenciosa, tá? Em vez de meditações, deixe a catarse no segundo estágio ocorrer inteiramente por meios só de movimentos corporais. Na terceira etapa, o som Hu, Hu pode ser uma martelada interna silenciosa. E o quinto estágio pode se tornar uma dança expressiva, se você assim quiser. Osho explica que sobre essa meditação você deve permanecer uma testemunha. Você deve tentar não se perder, porque é fácil se perder. Enquanto você estiver respirando, você pode talvez esquecer, pode se tornar um com a respiração, tanto que pode esquecer de ser a testemunha. Mas aí então você vai perder o seu objetivo, tá? Respire o mais rápido possível, traga a sua energia total para a respiração, mas continue sendo apenas uma testemunha. Observe o que está acontecendo sempre, como se você fosse apenas um espectador e não estivesse ali, tá? Como se tudo estivesse acontecendo
com outra pessoa, por exemplo, como se tudo estivesse acontecendo no corpo e a consciência estivesse apenas centrada e olhando. Esse testemunho deve ser realizado em todas as 3 etapas. E quando tudo parar, e quando no 4º estágio você ficar completamente inativo, congelado, esse estado de alerta atingirá o seu auge. Segundo o Osho, leva tempo e são necessárias pelo menos 3 semanas para que você sinta a sensação de uma diferença em você, e 3 meses para mudar para um mundo diferente, para outra dimensão. Mas isso também não é fixo, tá? Difere de indivíduo para indivíduo. Se sua intensidade é muito grande, isso pode acontecer até em 3 dias. Agora, sem críticas, mas só fazendo um comentário, os exercícios inseridos em nosso livro e em outros livros que conheço são mais contemplativos. Primeiro trazemos o fundamento dos exercícios, para depois passarmos para a prática, tá? Alguns métodos de meditação por aí não trazem o fundamento antes da prática, mas nós achamos essencial que as pessoas saibam o que estão fazendo, tá bem? Por isso, essa recomendação. Bom, Ashram na Índia, de 1974 a 1981, Osho gerenciou um ashram em um lugar chamado Pune, que é um resort de meditação e que funciona até hoje. Há relatos que durante a meditação acontece até mesmo interações sexuais. Bom, isso explicaria o porquê você tem que apresentar um exame de HIV antes de entrar nesse ashram. Mas eu não sei ao certo se isso acontece ou não, tá? Eu só estou comentando. Ele permitiu e incentivou também a gravação de suas palestras e a divulgação desse material que se fez em seu discurso acabou chegando bem longe e atraiu em todo mundo um grande número de pessoas ocidentais. Assim, o ashram se tornou conhecido demais, contando também com atendimentos terapêuticos lá e, é claro, atendimentos pagos e vendas também de produtos. Agora, comunidade dos Estados Unidos. Em 1981, o guru indiano vai para o Zéuá, dos Estados Unidos da América, tratar de um problema de saúde e se instala em um rancho no deserto de Oregon, que foi comprado pelos seus discípulos. Lá se constrói uma enorme comunidade, e essa comunidade é chamada de Rajneeshpuram. Em 1984, os moradores da cidade próxima e os habitantes da seita começam a entrar em conflito. A secretária de Osho, Ma Aman Sheila, organizou ações criminosas, como ataques bioterroristas, para tentar manter a comunidade fora do local. E no final de 1985, Sheila se muda para a Europa e Osho corta relações com ela. Problemas na justiça e a volta à Índia também ocorreram em 1985. O guru foi preso por conspirar contra as leis da imigração, sendo solto após 5 dias, mediante o pagamento de uma fiança. O líder espiritual precisou deixar os Estados Unidos e foi impedido de retornar ao país e de ingressar em outros países, com acordo aos Estados Unidos. Assim, ele volta para a Índia, retoma seus discursos e volta a viver no ashram em Pune. Ele morre em 1990, em 19 de janeiro, lá também em Pune. E em 2018, a Netflix lançou uma série documental, Wild Wild Country, contando a história de Osho e todos os conflitos na comunidade espiritual em Oregon. Em 1970, ele apresenta o que chamou da meditação dinâmica, uma técnica que envolve dança, respiração, como nós já dissemos. Bom, foi nesse período que se formou o primeiro grupo de discípulos. É interessante que todos
consigam entender que esses discípulos e a seita que ele formou se contrasta com a sua contrariedade à religião. Bom, a Netflix, ela fez um documentário a respeito de Osho, com a história de Osho e todos os conflitos na comunidade espiritual lá no Oregon. São 6 episódios e esses episódios apresentam imagens de arquivo verdadeiros, tá? E entrevista, abordando os detalhes dessa passagem na vida do guru. Aqui no Brasil existem cerca de 30 centros de meditação associados ao pensamento indiano, você sabia? E no mundo o número passa de 300. O objetivo em geral é transmitir ao público orientações, programas de meditação e a experiência espiritual das comunidades idealizadas por Rajneesh. A instituição Osho International tem sede lá em Pune, na Índia, onde também funciona um grande resort e também um centro. Há também unidades lá em Porto Alegre e aqui no Rio de Janeiro. O Centro Namastê de Terapia Bioenergética e Meditação oferece lá diariamente sessões de meditação a partir de técnicas desenvolvidas por Osho e também consultas coletivas e individuais de terapia bioenergética, que utiliza nessas consultas exercícios de respiração também a fim de lidar com a expressão emocional. Bom, nesses locais eles praticam a meditação ativa com técnicas criadas pelo líder espiritual Osho e que associam a atividade à expressão para a meditação. A ideia lá é que você expresse o que você está sentindo antes de começar a meditar. Eles dizem que ao extravasar uma emoção, como raiva ou cansaço, ficaria mais fácil de abraçar o silêncio da meditação. A filosofia do Osho é questionadora. Ele botava o dedo na ferida de vários assuntos e por isso não foi muito bem aceito por algumas pessoas. Diz a terapeuta Jani do Centro Namastê, mas é importante ter visão crítica sobre si mesmo e sobre o mundo. Ajuda a abrir os olhos para a realidade e aprender a lidar com ela. Assim ela comentou. Bom, para Osho, os dogmas das crenças tradicionais impedem as pessoas de viverem sua plenitude. E em 1974, ele se mudou para a cidade de Pune, onde estabeleceu um ashram, essa espécie de comunidade terapêutica, que atraiu centenas de pessoas e estrangeiros. Mas, entretanto, no fim dos anos 70, as rusgas entre Osho e o governo indiano também ficaram insustentáveis. Deixa eu contar um pouco mais sobre a passagem de Osho pelos Estados Unidos. Como eu disse antes, em junho de 1981, Osho e seu séquito se mudaram lá para a propriedade, e essa propriedade no Oregon tinha 260 quilômetros quadrados, lá dos Estados Unidos. E nessa época crescia no movimento a figura controversa de Mahatma Shila, a sua secretária pessoal e porta-voz. Bom, foi ela que negociou a compra do terreno lá no condado de Wasco. Não é Vasco, tá? É o Wasco. Bom, ela fez isso para fundar uma grande comunidade. A intenção era que, várias pessoas aderissem ao jeito de Osho, à maneira de Osho de interpretar tudo aquilo e se tornasse uma comunidade, uma cidade mesmo. E todos seguissem aquele guru. Só que os problemas começaram porque os moradores locais, que eram na maioria idosos, querendo sossego, não gostaram dos novos vizinhos, que eram seguidores do guru do sexo, e deram início a uma série de ofensivas. E aí, com o tempo, a tensão entre o Rajneesh Puran e as autoridades atingiu níveis
perigosos demais, e eles foram obrigados a sair de lá. Bom, por fim, ele publicou mais de 600 livros, mas os que me chamaram mais atenção foram o Livro do Ego, o Livro do Medo, o Poder do Amor, o livro Seu Corpo e também o livro que fala sobre o silêncio. Gostei muito. Agora, algumas frases famosas de Osho para você. Para ser feliz, é preciso a maior coragem. Todo mundo é capaz de ser infeliz, mas para ser feliz, é preciso muita coragem, porque é um risco tremendo ser feliz. A outra é: estou aqui para dizer-lhe algo que é absolutamente inacreditável, que vocês são deuses e deusas, e vocês simplesmente esqueceram disso. Mais uma: o silêncio também fala, e fala muito. O silêncio pode falar mesmo quando as palavras falham. Quando a liberdade é deixada intacta, o amor cresce infinitamente. Bem, meus irmãos, a minha intenção aqui foi apenas trazer informações sobre uma personalidade muito falada. Inclusive, eu gosto muito de alguns assuntos que ele traz. Às vezes as pessoas me fazem algumas perguntas sobre esse assunto, e então eu percebo que elas não conhecem bem sobre essa personagem. Não quero gerar nenhuma impressão ruim, negativa a respeito desse grande guru, nada disso. Apenas eu quis trazer informações sobre ele que acredito que muitas pessoas não saibam, e desejo que nosso conteúdo tenha trazido algo de bom para todos vocês. Por último, quero trazer minha impressão pessoal sobre busca de espiritualidade, tá? E para isso eu vou plagiar o que Paulo falou. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Cada pessoa é uma pessoa única e pode ter seus próprios horizontes a seguir para atingir as suas metas. Por isso, não devemos nunca desprezar qualquer informação que nos seja dada, mas a prudência e o raciocínio espiritual devem estar sempre à frente do que fazemos. Não se esqueça de comentar, curtir e ajudar o nosso trabalho, tá bom? Namastê. Até o próximo vídeo, hein?